paz do Senhor, irmãos. Tome o vosso assento, por favor. Glória a Deus por mais um dia, por mais essa oportunidade que Ele nos concede de meditar na Sua palavra, compreender a Sua palavra, guardá-la no coração e viver a cada dia, porque é isso que nos resta nesses últimos dias, é estar baseado sobre esta palavra. Temos tido o privilégio nesse mês, com a revelação do Espírito Santo, de olhar para o batismo em águas, um ato necessário para quem aceitou a Cristo, para quem compreendeu o reino de Cristo, para quem se arrependeu e se arrepende todos os dias dos seus pecados e assume publicamente perante a igreja e perante Deus, obviamente, um compromisso de viver uma nova vida com Cristo, obedecendo agora a sua palavra, obedecendo agora os seus mandamentos, renunciando à nossa vontade a cada dia e fazendo com que em todas as nossas atitudes o nome dele seja sempre e somente glorificado. Então o nosso credo, o nosso livro da declaração de fé, na página 127, diz que nós cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus, e esta ordem está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, na primeira terça-feira, nós falamos sobre a introdução e o significado do batismo em águas. Na terça passada, falamos sobre a fórmula batismal. Nós cremos na Trindade, por isso nós, quando vamos batizar, pronunciamos e invocamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje nós vamos compreender de uma forma bem tranquila, porque alguns creem que o arrependimento e a salvação se dá pelo batismo. Ou seja, o batismo é suficiente, então a pessoa escolhe, a pessoa decide, e não é assim que nós cremos, não é assim que a Bíblia nos ensina. O batismo é uma consequência de quem está salvo, é uma consequência de quem aceitou a Cristo. Não é o batismo que salva, mas é a nossa conduta diária após o batismo, em um compromisso com a sua palavra, que nos faz ser, vamos usar essa expressão, nos faz permanecer salvos em Cristo todos os dias. Uma coisa que é importante nós termos cravado no nosso coração, irmãos, é que todo indivíduo que nasce, ele nasce com uma natureza pecaminosa. Todo indivíduo que nasce, não existe exceção. Todo mundo que nasceu, de Adão e Eva para frente, todos, obviamente, não precisamos dizer, mas vamos deixar isso claro, Jesus, nascido de mulher homem, foi o único que não pecou. Porque ele não foi gerado de uma natureza pecaminosa, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas todos os homens, todo indivíduo nascido, ele nasce com a sua natureza pecaminosa. Então, diante disso, todo ser humano precisa da salvação em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Glória a Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
todos pecaram, todos precisam reconhecer a Jesus Cristo, todos precisam da salvação que só existe em um nome, e é o nome de Jesus. Não existe, a Bíblia diz que não há outro nome pelo qual os homens devem ser salvos, somente pelo nome de Jesus. O batismo é uma ordenança de Jesus, instituída, a qual todo aquele que crê, que assumiu esse compromisso, precisa se submeter. Mateus 28, 19 diz que a ordenança do batismo é para todas as nações, e é a promessa de que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A salvação é um processo. A salvação é um processo diário. Todos os dias nós precisamos lutar pela nossa salvação. Todos os dias nós precisamos tomar cuidado com o que falamos, com o que pensamos, como agimos. Todos os dias é necessário que nós tenhamos atitudes que comprovem que nós estamos salvos, que nós estamos obedecendo, que nós estamos seguindo a sua palavra. Então, o que nós vamos falar hoje, provando pela palavra de Deus, é que o batismo não é um sinônimo de regeneração. Quem nos regenera, nós vamos ver aqui nos textos, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é um compromisso com a sua palavra e com o seu reino. Não é porque o cidadão foi lá e se batizou e ponto final. Ah, pronto, sou uma nova criatura, estou salvo, regenerado e vou viver a minha vida como eu bem quero. Sendo que o batismo, eles creem que a ação do batismo concretiza tudo. E não é assim. O batismo é só um ato público, um ato perante a igreja, onde você está decidido para que você seja membro de um corpo que é santo, de um corpo que precisa obedecer a palavra de Deus. Você está disposto a isso. Ninguém te impôs nada disso. Você escolhe morrer para o mundo, sacrificar a sua carne, renunciar à sua vontade para viver uma nova vida com Cristo. Então o batismo não salva, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso sim torna o homem salvo em Cristo Jesus. A graça, o dom imerecido, disponibilizado, Deus na sua soberania decidiu salvar o homem. Pela sua grandiosíssima misericórdia, Ele decide por Ele mesmo, porque Ele é Deus, na sua soberania. O homem não escolhe nada. Deus decidiu salvar o homem. Pela graça, disponibilizando o seu favor. E nós nos apossamos dessa graça pela fé. Isso é salvação. Nós cremos na graça dele, nós cremos na pessoa dele, nós cremos que ele veio, que ele ensinou, que ele deixou tudo que nós precisamos realizar para agradar o seu coração, morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo e intercedendo, nos ajudando a cada dia a prosseguir e a vencer. Então nós somos salvos, não pelo ato do batismo, mas nós somos salvos pela graça e nós nos apossamos dessa graça pela fé em Cristo Jesus. Efésios 2, versículos 8 e 9 nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Está claro isso, irmãos? Que o batismo não salva. O que salva é nós permanecermos nessa graça, conduzindo a nossa vida em atitudes que agradam o coração de Deus pela fé, acreditando que isto é real, acreditando na sua palavra. E quanto mais você acredita, quanto mais você mergulha, quanto mais você se aprofunda nessa palavra, nesse reino, eu tenho certeza plena que você tem vivido
grandes e poderosas experiências, Deus se revelando através da sua fé que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele está cuidando, que Ele está orientando e que a cada dia Ele verdadeiramente tem conduzido a minha e a sua vida. Quanto mais você crê, Ele se mostra, para uns de uma forma e para outros de outra forma, mas eu tenho a plena certeza que todos nós temos experiência hoje para contar de como Deus tem se revelado, das coisas que Ele tem feito e do cuidado que Ele tem tido com a nossa vida. Isso é graça, e nós cremos nessa graça pela fé. Amém? O perdão dos pecados está em conexão com o arrependimento que precede o batismo. Ah, batizei, agora eu posso... Não. Tem que permanecer arrependido. Tem que permanecer deixando. Provérbios fala, ó, quem confessa aí, deixa. Quem confessa e não faz mais. Quem se arrepende e deixa, alcança misericórdia, alcança graça, alcança os bons olhos de Deus voltados para a nossa vida. Provérbios 28:13. Tem que deixar. Tem que se arrepender e deixar. Pastor Wesley disse esses dias que o pecar nosso é acidente de percurso. Não pode ser os pecados pré-meditados. Pessoas que vão dormir pré-meditando o pecado do dia seguinte, sabe que vai fazer, sabe que está errado. Você acha que você está indo para onde com uma vida assim? São todos os dias, irmãos. A nossa salvação é conquistada todos os dias. Você acordou? Preste atenção. É uma vida que você precisa, é um dia que você precisa vencer. Permanecer batizado em Cristo, mergulhado em Cristo, se apropriando das coisas que te trarão vida, que te levarão para o coração dEle, que te levará uma eternidade ao lado dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependimento, essa é a chave do Evangelho. Tem que haver arrependimento para que nós possamos permanecer em Deus. A expressão que está em Atos 2:38, que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Esse é um versículo que algumas pessoas, algumas seitas, enfim, o interpretam de uma forma errada, fazendo a conexão que você é batizado para que você seja perdoado. A conexão do versículo não é o batismo com o perdão. A conexão do versículo é o arrependimento para que você alcance o perdão. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. A conexão com o perdão é o arrependimento e não é o batismo. Nós precisamos atentar e estudar a palavra de Deus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Arrependimento, eu vou insistir nessa palavra a noite inteira. Arrependimento, irmãos, é necessário para que nós permaneçamos em Cristo. Não cometer aquilo que nós cometíamos antes de conhecê-lo, antes de ter uma vida com Cristo. Atos 3, do 19 ao 20, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependimento e conversão
que é conversão? Você fazia uma atitude e não faz mais. Estava indo por um caminho e houve uma conversão. Você está no caminho totalmente ao contrário daquele que você estava indo. Arrependa-se e converta-se, para que sejam apagados os vossos pecados. Isso é muito importante que a gente saiba, porque existem alguns ensinamentos, como eu disse no começo, que basta que você seja batizado para que você alcance o perdão dos seus pecados. Por isso que algumas instituições batizam criança desde pequenininha, achando que aquele ato vai torná-la livre do pecado, livre da condenação. Pronto, batizou, derrubou a água, está pronta para. Não. A próxima terça nós iremos falar sobre o batismo em crianças. Por que não batizamos crianças? Qual é a necessidade? O que nós precisamos ter e crer e viver para que nós tenhamos uma vida com Cristo? Então a Bíblia nos mostra claramente que o batismo não salva. O batismo em águas é uma atitude de quem aceitou, de quem tem um compromisso, de quem está vivendo, de quem está arrependido e de quem está de livre e espontânea vontade a viver uma nova vida com Cristo. E Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A ênfase do versículo é o crer. Amém? Não é o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. A parte B, mas quem não crer? É a fé, é a credibilidade, é a confiança de viver a cada dia debaixo da graça de Deus. Então, o que nos mostra, o que nos leva à salvação é nós crermos. E o que os levará, ou as pessoas, à condenação é o não crer. É a fé, é a credibilidade em um Deus que pode tudo em todas as coisas. Nós fomos batizados porque já somos salvos e não para sermos salvos. Fomos batizados porque nós entendemos o reino de Deus, decidimos pelo reino de Deus. Eu estou com 2 alunas lá, uma de 13 e uma de 14 anos, preparando para o batismo, porque entenderam. A primeira pergunta que eu faço quando a pessoa chega lá: você entendeu? Você quer? Por que você quer ser batizado? Ou você está sendo induzida? Não. Seja a idade de que for, tem que estar consciente do arrependimento, do que é o reino de Deus, do compromisso com a sua palavra. Não é brincadeira isso. Perante o reino espiritual há um grande significado da atitude nossa de um compromisso com Deus, e Deus se agrada disso. E Deus nos ajuda cada dia para que nós permaneçamos nele. João Batista batizava as pessoas dizendo: produzam frutos de arrependimento. Raça de víboras, de qualquer jeito que vem aqui achando que isso aqui é festa, não. Produzam frutos. Para ele? Não, para Deus. Produzam frutos, produzam novas atitudes, novas palavras, creia em Jesus, busque a Jesus, se aproxime dele, para que você seja batizado. Arrependimento, produzam frutos de que você está arrependido, de que você crê. Não é que você não vai pecar mais, nós vamos pecar, porque a Bíblia diz que não há homem que não peque, que não há justo. Mas é o compromisso, irmãos. Davi pecava e ele se entristecia. Pequei contra quem? Contra o Senhor. Entristeci o coração de Deus. E ele não cometia mais o seu pecado. Arrependam-se. Vamos mostrar atitudes para Deus, que para o homem é fácil, irmãos. A coisa mais fácil do mundo é você se mostrar alguém que está bem para o homem. É a coisa mais fácil do mundo. Para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Mas para Deus não. Para Deus não.
E a Bíblia diz que se não se arrepender, já lemos aqui, e não deixar, não alcança a misericórdia de Deus. Não alcança a misericórdia de Deus. Por que nós ensinamos as pessoas? Temos o nosso curso, vamos chamar assim, o nosso estudo, todo domingo das 13 lições, para a pessoa poder descer as águas batismais. Então, a própria Bíblia diz, quando Pedro prega em Atos, primeiro ele expõe a palavra. Por quê? Porque a palavra, você vai ouvir a palavra, e por essa palavra, que às vezes é dura, ou sempre é dura, que exige algumas condutas que nós deixemos. Então primeiro você vai ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos, ouvir as suas regras, aí você vai analisar, opa, pera um pouquinho, eu quero ou não quero? Muitos lá em João, quando Jesus foi duro, eu não quero esse reino não, é muito difícil, tem muita coisa boa aqui embaixo, não vou deixar as coisas aqui embaixo não, é muito duro o discurso dele. E a Bíblia diz que eles foram embora. Que nós sejamos como Pedro, que disse, não, Senhor, para onde iremos? Para onde iremos? Só a Tua palavra é verdadeira. Só a Tua palavra nos trará vida. Só a Tua palavra nos levantará. Então nós expomos, nós ensinamos, nós temos essas lições no discipulado, não é para passar o tempo não, é que são 3 meses para a pessoa ver, olha, isso aqui tem que ser cumprido, tem que saber o que é a Bíblia, o que é Deus, o que é a oração, o que é a igreja, o que é o dízimo, o que é o Espírito Santo, os dons dele, vivendo no poder dele, o evangelismo, tem que saber, e além de você saber se você vai querer um compromisso com isso ou não. Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz em Atos 2:41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Palavra imposta? Palavra, não, de bom grado, de coração aberto, eu quero essa palavra, eu desejo esse reino, de bom grado receberam, e naquele dia, a Bíblia diz que se agregaram ao reino de Deus quase 3.000 almas. Um dos exemplos clássicos que a gente sempre fala, de que o batismo não é motivo de salvação, é o ladrão da cruz, que não teve tempo, ali mesmo ele reconheceu, ali mesmo Jesus entendeu que a intenção do coração dele era uma intenção verdadeira, uma intenção boa, porque Deus conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Pronunciar as palavras é fácil, mas lá dentro só Deus conhece. Entendendo aquele homem, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não houve tempo, mas se houver tempo, se você estiver no corpo de Cristo, você precisa decidir-se pelo batismo em águas. Lucas 23:43, Jesus disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Para ser salvo, não é o batismo que nos salva. Para ser salvo é necessário, e não existe exceção, nascer de novo. É necessário nascer de novo. E quem nos faz nascer de novo é o Espírito Santo. Quem nos faz ter uma nova vida é o Espírito Santo. Se aproxime do Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Viva a sua vida diária na presença do Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar. João 3,5 diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar
no reino de Deus. Quem não permanecer com a sua vida nas coisas do Espírito Santo, nas obras do Espírito Santo, quem não abandonar as obras da carne, não pode entrar no reino de Deus. Quando a Bíblia diz água e do Espírito, existe um recurso linguístico que é chamado de endíades, que apesar de estar separado da água e do Espírito, na verdade ele quer dizer água do Espírito. Então é o próprio Espírito Santo, pela palavra de Deus, por uma vida buscando a sua palavra, que a Bíblia vai nos limpando, ou pelo menos precisa nos limpar. Porque se você lê um texto, e você vê que o texto está dizendo para que você mude a sua atitude, e você não muda, vale alguma coisa? Não. A Bíblia tem que ser lida com a seguinte pergunta: o que eu li agora, o que é que eu preciso fazer com o que eu li? E toda ela tem um ensinamento. É a água do Espírito, é o Espírito Santo produzindo limpeza no meu e no seu coração, na minha e na sua mente, nas nossas palavras. Isso é salvação. É estar em comunhão com o Espírito Santo. Junta-se os dois substantivos e forma-se então água do Espírito. Glória a Deus. E esta água é o Espírito com E maiúsculo, que vai produzir dentro de nós a limpeza necessária, a mudança necessária, as condutas necessárias para que o nome do Senhor seja glorificado e nós sejamos encontrados irrepreensíveis diante da sua santa presença. Paulo, escrevendo a Tito, ressalta o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele, o Deus, o nosso Salvador, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerar, gerar de novo, gerar diferente, andar diferente, se mover diferente. Eu não sei o que é que você tem feito com aquilo que nós ouvimos domingo. Eu fui embora pensativo. O que nós falamos, o caráter. Como é que está o seu caráter? Eu não sei se você foi para casa pensando nisso. Eu fui. O que as pessoas podem dizer do meu caráter? O que a minha esposa pode dizer do meu caráter? Isso é sério, irmãos. O que você, que está aí, ó, quem sou eu que para você? Isso é sério. E Deus muda o nosso caráter quando você entrega nas mãos dele, quando você deposita aos pés da cruz, quando você reconhece que você precisa de mudança. Eu preciso. E eu entreguei para ele as coisas que eu detectei que tem que ser mudadas, e ele tem me ajudado. É regenerar, é gerar de novo, é deixar o Espírito Santo nos ajudar a apontar de uma forma carinhosa, porque o Espírito Santo ele não aponta para que você seja derrubado, para que você seja insultado. Não, ele é amor, ele é graça, ele é poder, ele quer te ajudar, que você seja gerado de novo. Então a salvação é a regeneração da água do Espírito, é o Espírito Santo produzindo uma nova vida em nós. Glória a Deus. Nascer da água, na passagem de João, Jesus certamente se referia à obra purificadora do Espírito Santo no novo nascimento. Que o Espírito Santo nos ajude hoje à noite a nós fazermos uma introspectiva dentro de nós e responder para nós mesmos se nós somos nascidos de novo. Jesus está voltando, irmãos. Isso não é brincadeira. Infelizmente, muitos não creem nisso. Quando eu digo muitos não creem, não são os que estão lá fora, não. São os que estão no corpo de Cristo.
Muitos estão vivendo as suas vidas sem deixar que a obra regeneradora do Espírito produza algo na sua vida. Vem à igreja, ouve as mensagens e desce aquela escada como se nada tivesse acontecido. A mensagem tem que produzir uma pergunta na minha e na sua vida. Toda vez que você ouviu uma mensagem, que você ler um texto bíblico, ele tem que produzir algo na minha e na sua vida. O que é que eu tenho que mudar com aquilo que eu ouvi? O que é que eu tenho que melhorar com aquilo que eu ouvi? O que é que eu tenho que tirar com aquilo que eu ouvi? O que é que eu tenho que acrescentar com aquilo que eu ouvi para que eu seja agradável aos olhos de Deus? Tudo isso para explicar que o batismo não salva, porque muitos creem que o batismo salva, batizou, colocou a aguinha lá na criança, enfim, está tudo resolvido. Não está resolvido nada. É a graça, é o favor de Deus, que pela fé nós nos apossamos, e essa fé é produzida dia após dia. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz quando? Todo dia. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu queria resolver as coisas do mês que vem. Sofre, irmãos. Como a gente sofre. Hoje eu acordo, eu me preocupo com aquele dia, porque eu não sei se eu vou chegar no fim dele vivo. E tem sido uma bênção. Deus tem me abençoado. Deus tem movido. Deus tem feito grandes coisas. Mas precisamos deixar o Espírito Santo produzir a obra regeneradora dentro de nós. Santidade. Olhar para o próximo. Então, tudo isso para dizer que o batismo, o ato batismal, o descer às águas, não salva. É somente uma atitude de quem já está salvo, de quem quer um compromisso, não com a igreja. Obviamente se entende que quando a pessoa está ali, que ela está ingressando a denominação XY, mas é muito mais do que isso. É compromisso com Cristo, é compromisso com o Espírito Santo, é compromisso com a igreja invisível, a igreja universal, que homem nenhum sabe quem é, só Deus conhece os verdadeiros adoradores. Que nós sejamos um deles hoje à noite, que permitamos a obra regeneradora e poderosa do Espírito Santo. Eu encerro com o texto de Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao 7, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém. Ele derramou, diz o texto, pouquinho, abundantemente sobre as nossas vidas. Se aposte disso, é abundante o derramar dele, é abundante a presença dele, é abundante a graça dele, são abundantes os seus milagres, é abundante a sua bênção. Se aposte disso, para que você permita a obra regeneradora do Espírito Santo. E o texto diz: para que sejamos feitos, depois disso, herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Para a vida eterna estar ao lado dele, nós precisamos ser lavados, regenerados e renovados por esta obra, por esse Espírito que foi derramado abundantemente e está aqui para nos ajudar todos os dias da nossa caminhada. Amém? Então o batismo não salva. Quem salva é a gente se apossar pela fé da graça, do dom imerecido, do favor poderoso e soberano de Deus, que está disponível para todos quantos o aceitarem. Deus não faz acepção de pessoas. A graça está derramada para todos quantos desejarem. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta obra sobrenatural, por esta obra poderosa que vem do alto, que vem do teu coração, e que nós, de livre e espontânea vontade, um dia decidimos entrar
aceitar, convidar a Jesus, para que nós fôssemos regenerados, gerados de novo, não da carne, não do homem, mas gerados pelo Espírito, purificados pelo Espírito. Oh, aleluia, Senhor, nos ajuda a crer, nos ajuda a estar mergulhados todos os dias nessa água viva, nesse poder, na Tua palavra, Senhor, para que sejamos regenerados dia após dia, e o Teu nome seja glorificado. Elucida a nossa mente com a Tua palavra, Senhor, porque haverá um tempo que a Tua palavra, Senhor, ela será tudo que nós precisamos ter para vencer as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, ó Pai. Nos ajude a concretizar a nossa vida na Tua palavra, para que nós possamos dizer não, isso não está na palavra de Deus, e assim nos apossarmos da Tua palavra, da veracidade da Tua palavra, e que o Espírito Santo nos ajude a viver a simplicidade do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós gostaríamos que fôssemos amados. Ajude-nos a compreender, Pai, a Tua palavra e viver poderosamente com a ajuda do Espírito Santo no centro da Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus.